A Bíblia diz em Jó, capítulo 21, nos versos de 1 a 34. Então Jó respondeu. Mais uma vez, Jó está se defendendo, respondendo aos seus amigos. Se tu não assistiu o vídeo de ontem, eu te convido firmemente a assistir. Jó é um personagem muito rico da palavra de Deus. O livro de Jó é muito didático. Nós aprendemos muito com Jó. O que quer dizer Jó? Jó quer dizer pesaroso, molestado, atribulado, sofrido, entristecido, objeto de hostilidade. É exatamente isso que aconteceu com Jó. Ele foi moído, vamos dizer assim, por Deus. Deus permitiu que a tribulação, a angústia, a calamidade, a tragédia, a falência, a dor, a doença, meu Deus, atingisse Jó. Neste capítulo, nós vamos ver a queixa de Jó quando ele vê a aparente prosperidade dos maus. Quando ele olha para a vida dele e vê a desgraça. E olha para o lado e vê a felicidade. Então Jó respondeu: ouçam com atenção as minhas palavras, seja esta a consolação que vocês me trazem. Bom, eu falei no vídeo de ontem de que os amigos de Jó apertavam ele muitas vezes. E havia, sim, um desconforto, uma tristeza, uma amargura por causa disso. Nesse verso 2, Jó está pedindo: me ouçam. Ele quer que eles ouçam. O que o Senhor Jesus disse em Apocalipse, né? Quem tiver ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. E ele falava, a gente viu no Sermão do Monte também, chamava atenção, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar, outra coisa é escutar com atenção, prestar atenção no que está sendo falado. Aqui, vocês estão no vídeo, mas vocês estão ouvindo? Estão ouvindo. Mas estão escutando? Estão prestando atenção? O Espírito Santo está falando com vocês? Vocês conseguem ouvir a voz de Deus? Nesse caso, é uma escuta atenta, que a gente chama na psicologia, na psicopedagogia. Tu tem que ter uma escuta atenta. Tu tem que ouvir, mas tem que ouvir com os ouvidos do coração. E aqui ele está pedindo isso. Ouçam com atenção as minhas palavras. Prestem atenção no que eu estou falando. Isso já vai ser bom para mim. Só isso já vai me curar. Só isso já vai me confortar, me consolar. E fica uma lição para nós. Nem sempre a gente tem que ficar falando. Às vezes só tem que ouvir. Ser aquele ouvido atento. Aquele ombro amigo. Aquela pessoa que ouve com atenção. Que ouve com os ouvidos do coração, com a alma, com o espírito, com vontade, se colocando no lugar do outro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que é que ele vai falar? Tenham paciência, e eu falarei. E havendo eu falado, poderão zombar de mim. Quando a gente pede para a pessoa ter paciência com a gente, é porque a pessoa não está tendo paciência. E a gente percebe, meu pai dizia muito isso: tu tá prestando atenção no que eu tô falando? Olha nos meus olhos, para o que tu tá fazendo. O meu pai gostava que a gente desse atenção para ele e nos ensinou isso, que tu deve olhar nos olhos, que tu deve prestar atenção no que as pessoas estão falando, porque a gente sabe quando tu tá falando e não estão nem te ouvindo, não tá nem sendo ouvido. E aqui Jó tá pedindo: presta atenção, tenham paciência, me escutem, deixem eu falar, deixem eu me expressar. Aí depois que eu falar, tu fala o que tu quiser. Quer zombar de mim, zomba. Quer rir de mim, ri.
mas deixa eu falar. E isso é tão básico do ser humano, desde criança. O ser humano quer ser ouvido, quer ser notado, reconhecido, valorizado. E isso passa pelas nossas conversas, pelo o que nós compartilhamos uns com os outros. 4. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Olhem para mim e fiquem pasmos e ponham a mão sobre a boca. Ele era a prova viva, vamos dizer assim. Como eu posso falar isso, Jesus? Deus estava esmagando Jó. Deus, sabe quando a gente pega um limão para tirar o suco, o caldo? Se tu olhasse para ele, ele estava destruído, ele estava enfermo, ele estava pobre, miserável. A vida dele estava destruída. Então, se tu olha para uma situação assim, tu ainda vai tripudiar, tu ainda vai zombar, tu ainda vai pegar. Então ele diz, coloque a mão na boca, põe a mão na boca. Para quê? Para tu não pecar, para tu não falar o que não deve, para tu não aumentar a dor de quem já tá sofrendo. 6. Porque só de pensar nisso eu fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo. E a vara de Deus não o fustiga. Isso, ele estava levando, vamos dizer, uma surra, uma correção, uma disciplina de Deus. Os seus touros geram e não falham. As suas novilhas têm a cria e não abortam. Aqui a gente sabe que ele teve prejuízo financeiro também. Deixam as suas crianças correr como um rebanho, os seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa e alegram-se ao som da flauta. O que ele fala aqui? A prosperidade dos maus. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Ele simplesmente via a dor, a tristeza, a desgraça na vida dele e via a felicidade e a prosperidade na vida dos ímpios, dos maus, dos perversos. 14. E são estes os mesmos que se dirigem a Deus dizendo, deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quer dizer, eles não querem Deus. E Jó queria Deus. Jó amava Deus. Jó era íntegro. Temia a Deus. Se desviava do mal. E aí, o que ele estava vendo? Qual era a recompensa que ele estava tendo? Dor, sofrimento, prejuízo, perda, dano, morte, enfermidade, acusação dos amigos, solidão. 15. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam o que não provém deles, a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Aqui é interessante. Porque se tu não tá lendo Jó, tu pensa que tu tá lendo o Salmo 73. É idêntico o questionamento que nós vimos de Asaf. Tem vídeo no canal, 2 vídeos sobre o Salmo 73. Eu te convido a assistir e a ler o Salmo. O Salmo 73 é exatamente isso que Jó está dizendo. É essa aparente prosperidade dos maus. Tu ora a Deus, tu lê a Bíblia, tu vai na igreja, tu é honesto, tu é correto, tu é marido de uma só mulher, tu é um bom pai, tu trabalha, enfim, vou elencar todas as tuas virtudes e qualidades. E daqui a pouco o mundo desaba sobre a tua cabeça. Acontece uma desgraça, uma atrás da outra. Tu não fica pensando, por que, meu Deus? Por que, meu Deus? O que eu fiz? Aí Jó diz, mesmo assim, diante de tudo isso,
eu não sou que nem eles. Eles são os ímpios, eles são os perversos, eles são os maus. Eles não querem falar contigo, não querem orar. E ainda prosperam, ainda tem paz, ainda tem filhos, ainda tem rebanhos, tem dinheiro. Jó está dizendo assim, ó, eu não sou do mal, eu não sou das trevas. Longe de mim essas pessoas. Me lembra quando Jesus disse, retira-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas coisas de Deus e sim as coisas dos homens, as coisas do mundo. Por quê? Porque não é porque tu tá sofrendo que tu vai te bandear pro lado das trevas. Não. Tu vai continuar na tua integridade. Tu vai suportar a provação, a tribulação, a correção, a disciplina, o ensino de Deus. Tu vai continuar amando a Deus acima de todas as coisas. Acima da perda, acima da doença, acima da morte, acima de tudo, do fracasso financeiro. Para longe de mim, Satanás. Longe de mim, vocês que são das trevas. Longe de mim, vocês que são do mal. Longe de mim, vocês que são perversos. Não é porque eu tô sofrendo que eu vou me bandear pro lado de vocês. Mesmo assim, eu continuo esperando em Deus. Olha o que ele diz no 16, bem no finalzinho. Longe de mim o conselho dos ímpios. Não é porque ele está sofrendo, não é porque ele está sendo esmagado, torturado, moído por Deus que ele vai virar as costas para Deus. O que acontece agora? No 17. Ele começa a questionar, a evidenciar isso que ele tinha falado antes, que o bom está sendo castigado e o mal está sendo recompensado. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele. Mas é ao perverso que Deus deveria punir para que o sinta. Porque Jó perdeu seus filhos. Seus filhos foram mortos. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína. Que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Aqui é um dilema humano, é um dilema muito profundo e natural de todos nós. A gente se sente injustiçado. A gente pensa que é bobo, que certo são os outros, porque eles tá tudo bem para eles, aparentemente tá tudo bem. E aí ele pergunta, quando é que a lâmpada dos perversos vai se apagar? Quando vai ser? Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? A gente está vendo isso no nosso país, temos visto no mundo, às vezes vemos na nossa família, no nosso trabalho, nossa vizinhança, enfim. Muitas vezes o inimigo faz isso. Ele prospera o ímpio, prospera o mal, prospera o perverso para que nós venhamos a sofrer o dobro. Porque sofrer pessoalmente, né, estar sofrendo já é bem forte. Agora, ver quem faz o mal feliz é sofrer duas vezes, né? É essa injustiça, essa impunidade. Algo errado, algo que beira a loucura até, o desespero. Mas
Se tu ler o Salmo 73, tu vai saber que essa prosperidade e felicidade dos maus, dos perversos, dos ímpios, ela é aparente, porque a ruína vem de repente, até rimou. A gente não pode se iludir, achar que eles são felizes, achar que eles estão em paz. É uma ilusão tu olhar. É o mito da grama mais verde. Tu tem grama, tu tem um gramado e ela é verde. Só que aí tu olha pro vizinho e tu diz, ai, mas a grama do vizinho é mais verde. O gramado do vizinho é mais bonito. É uma sensação de que tu tá perdendo, que tu é inferior, que tu é complexado, que tu tá pior do que o outro. Ou tu supervaloriza o casamento do outro, a felicidade do outro, a saúde do outro, o trabalho do outro, para que tu fique pequeno, para que tu sinta menos. E isso é uma estratégia do inferno. Tu te comparar é o que temos visto nas mídias, nas redes sociais. As pessoas se comparam umas com as outras e elas adoecem, elas enlouquecem, elas sofrem por causa disso. Olha, e ele continua, tá? Ele continua. 23. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Aqui é uma referência à riqueza, à prosperidade, à fartura, à abundância. Ele tinha perdido tudo. E aí ele vê o outro ali com abundância. Rico. 25. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Quem assistiu o estudo sobre Eclesiastes também vai dizer, Cândido, isso aí parece Eclesiastes. Parece. Parece o que nós estudamos, que Salomão falou, parece Eclesiastes. É verdade. Isso é verdade. Isso está acontecendo hoje. Nós estamos vendo a injustiça ser chamada de justiça e a justiça ser chamada de injustiça. Nós estamos vendo o certo virar errado e o errado virar certo. Estamos vendo o justo ser castigado e o ímpio ser honrado, poupado. Sim, desde que o mundo é mundo isso acontece. Mas o que a gente viu em Eclesiastes? Tem uma playlist no canal sobre Eclesiastes. O que a gente viu? Que a exceção justifica a regra. Que se Deus diz que é assim, nós, seus filhos e suas filhas, devemos crer que é assim. Mas sim, às vezes, o mal vai viver bem. O homem mau, a pessoa má, vai viver bem. Vai estar feliz, vai ter poder, vai ter riqueza, vai ter saúde, vai ter dinheiro, vai ter casas, carros, helicópteros, aviões, fama, joias. Que mais? Se for um homem, vai ter mulheres. Que mais? E não ama Deus, debocha de Deus, serve a espíritos, a demônios, mente. Ai, meu Deus, quanta coisa que a gente poderia falar. Só que aí eu vou te dizer, será mesmo que ele é feliz? Será mesmo que ele vive bem? Essas pessoas às vezes nem conseguem dormir. Elas tomam um remédio para dormir e um para acordar. Como que tu vai achar que alguém vai ser feliz sem Deus? Então Deus não é a tua porção, a tua herança. Então tu não ama Deus acima de todas as coisas? Porque tu acha que a felicidade tá em fazer o mal e usufruir de todas as coisas da terra e dos pecados e dos prazeres e dos desejos? Quando a gente começa a falar dessa forma, quando a gente entra nesse túnel, não tem meia volta. Não tem como tu dar ré. Tu tá num túnel. Tu começa a te queixar. Tu começa a ter autopiedade. Tu começa a achar que Deus é mau. Tu começa a achar que Deus é um pai que não te cuida. Tu começa a colocar muitas coisas ruins sobre o teu Deus. Tu começa a
duvidar de Deus. Tu te torna incrédulo, revoltado, rebelde. O Salmo 73, Asaf disse: quase que os meus pés resvalaram, quase que ele pecou com a boca. A gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode entrar por esse caminho de achar que o ímpio está prosperando. É uma aparente prosperidade, é uma aparente felicidade. É o que temos visto, pessoas que postam uma vida maravilhosa, mas são vazias, infelizes, infernais. E o fim dessas pessoas é catastrófico. 27. Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Aqui a gente vê a dor, porque tudo que eu citei ainda tem a incompreensão, a traição, o julgamento dos amigos. Veio para os seus e os seus não o receberam. Paulo foi traído. Paulo, ao longo da sua caminhada com Cristo, nós estudamos isso. Ele foi traído muitas vezes. Muitos se aproximaram de Paulo e por um tempo foram bons e depois fizeram muitos males para ele. Então, às vezes, a dor maior é de um amigo, é de um irmão, é de um parente, é de alguém que tu esperava um abraço e recebeu uma facada, uma punhalada. Esses amigos de Jó apontavam, julgavam, culpavam, acusavam Jó. Emprestaram a boca para o inimigo. Por quê? Porque o acusador dos nossos irmãos é o diabo, é o inimigo. Ele fica só falando dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos defeitos, nos perturbando, nos atormentando. E às vezes amigos, irmãos, parentes, pessoas próximas emprestam a boca para o inimigo para ficar nos acusando, nos julgando, nos apontando, dizendo que tu tá em pecado, que tu é mal, que tu merece tudo isso que tá acontecendo contigo, o que tu fez. Ficam te torturando, te criticando, te espezinhando. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tu deve te alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Isso é o amor. Como eu falei no vídeo anterior, às vezes tu não precisa nem fazer nada, né? Tu não precisa fazer nada. Tu só tem que estar com aquela pessoa. Mostrar a presença, a fidelidade, a amizade, o carinho. Compreender. A gente viu agora, no início deste mesmo capítulo, ouvir, ficar quieto, chorar junto, abraçar, pegar na mão, jejuar com a pessoa, sabe? Sentir aquela dor. Isso consola, isso conforta, isso levanta. E Jó, diante de toda a tragédia que tinha se abatido sobre ele, ele ainda teve que lidar com a acusação, o julgamento, as críticas dos amigos. E de novo, a Bíblia diz que eram amigos, então sim, eram amigos. Mas não é porque eram amigos que não estavam ferindo. E Deus, vou dar um spoiler para vocês de Jó. No final, Deus diz para Jó: orar pelos amigos. A Bíblia diz que nós devemos orar e abençoar os nossos inimigos, mas principalmente os nossos amigos. Porque sim, nossos amigos também nos decepcionam. Nossos amigos também nos ferem. Nossos amigos muitas vezes falam que nós não gostaríamos de ouvir. E também tem o outro lado. Às vezes a gente também fala, a gente também fere, a gente também critica, a gente também dá opinião quando não foi pedido. Então nós devemos perdoar, liberar perdão e também pedir perdão.
se eu te ofendi, se eu te magoei, se eu te entristeci, se eu te culpei, se eu te acusei, né? Não ser um estagiário do inferno. Não emprestar a boca pro Satanás, pro diabo, pro acusador dos nossos irmãos. A Bíblia diz que ele fica 24 horas acusando. Então, às vezes, nessas 24 horas aí, dia e noite e dia acusando, ele pode usar a nossa boca para ferir os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha, entendeu? Às vezes, a nossa boca é usada para ferir. Tiago diz que com a boca a gente louva, bendiz, adora a Deus, e com a nossa boca a gente amaldiçoa, destrói, fere o nosso irmão, aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, aquele por quem Jesus morreu, a gente despreza. Então é muito sério isso que aconteceu aqui. Quando ele diz isso, ó, eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. As palavras ferem, machucam, nos quebram, né? Nos adoecem. Então, que Deus nos livre de emprestar a nossa boca pro inimigo. 28. Por que vocês perguntam onde está agora a casa do príncipe e onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam e não levaram em conta suas declarações? 30. Que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor, aí ele volta para o mesmo assunto, né? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que ele fez? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve e todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Então, Jó confronta os seus amigos aqui. E ele diz que só tem falsidade. Gente hipócrita. Sabe? Coa mosquito e engole camelo. Gente que se invoca com uma coisa pequena e faz coisas horríveis diante de Deus. E, de novo, ele tá sentindo muita dor, muito sofrimento, e o que aumenta a dor e o sofrimento dele é ver a aparente prosperidade dos maus. Então, o que a gente viu hoje? Que esses amigos estavam falando da boca para fora. E que Jesus não faz assim conosco. Quando nós pecamos, Jesus não nos acusa. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus diz: vinde a mim, eu não vos lançarei fora. Jesus não nos acusa, não nos culpa, não nos critica, não nos humilha, não nos joga para baixo. Quem faz isso é o diabo, é o inferno, é Satanás. São pessoas usadas por ele. Não, Deus não faz isso. A santidade de Deus, o Espírito Santo nos convence, nos constrange, nos ensina, nos mostra que estamos errados. E nós nos arrependemos e confessamos nossos pecados e somos perdoados. O Senhor Jesus não nos acusa, Ele nos salva. Ele é totalmente diferente disso que a gente está vendo aqui. Por isso que Ele é o amigo, um amigo mais chegado que um irmão. Porque Ele nos ama o tempo todo. Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. O que a gente aprende hoje com esses amigos aí de Jó? Com toda essa situação da aparente prosperidade dos ímpios. Jó, neste capítulo 21, ele descreve com muita dor, com muito lamento, com muita amargura, a aparente prosperidade dos perversos, dos maus, dos ímpios, dos injustos.
Ele cita a vida longa, a velhice, os descendentes abençoados, as suas casas, os seus animais, a alegria, as festas, a paz, o socorro, a proteção. Enfim, o próprio Deus poupando os maus de dores, de castigos, de doenças, de enfermidades. A aparente felicidade e prosperidade dos maus fere Jó mais do que tudo que ele já tinha passado. Quando que o pecador vai ser castigado? Quando que vai ser feita justiça? Quando? A gente pergunta, até quando, Senhor? Então, temos que lembrar que toda regra tem uma exceção. E sim, Deus nos abençoa, Deus nos protege, Deus nos ama. Mas, muitas vezes, a aparente prosperidade dos maus é para que a gente lembre da história de Jó, para que a gente lembre que é no fim, é quando as coisas terminam, que a verdade vem à tona.